Graça e paz, pessoal, boa noite, mais um dia aqui reunidos. Eu gostaria de começar com uma oração, amém? Então, feche os seus olhos. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por esse dia, por essa noite. Te agradeço em especial pela vida de cada pessoa que está conosco, cada pessoa que tem perseverado no estudo, perseverado em te conhecer mais. Obrigado por essa gostosa comunhão e nós te pedimos que o Senhor seja o centro dessa comunhão. Perdoe, ó Pai, em nome de Jesus, os nossos pecados e abra os nossos ouvidos, Espírito Santo, e os nossos olhos espirituais. Te pedimos isso, Espírito Santo, para recebermos a Tua palavra e que a Tua palavra encontre morada em nosso coração e dê frutos, dê frutos. Fale conosco nessa noite, Jesus. Eu te peço que a Tua mão protetora esteja agora sobre cada lar, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, libertando, transformando, curando, restaurando, derramando provisão na vida de todos, derramando a tua paz. É em teu nome, Jesus, que eu oro e já agradeço tudo o que o Senhor fará. Amém. Amém, queridos. Estamos indo para a reta final do nosso estudo bíblico, estamos aí nos últimos livros da Bíblia e hoje nós falaremos sobre 1ª e 2ª Tessalonicense, mas algumas das cartas de Paulo muito importante. Então, o autor destas cartas foi Paulo, a data 52 anos, por volta disso, 52 anos depois de Cristo, e se fôssemos dar um título para esse livro, seria A Segunda Vinda de Cristo em Consolo. Esse tema é um tema sobre a segunda vinda de Cristo, é um tema que talvez não esteja presente nos pensamentos de muitas pessoas, mas é um tema importantíssimo. Tem aquelas pessoas que nunca pensaram nisso, não entendem isso, tem aquelas pessoas que só pensam nisso e tem outras pessoas que têm uma ideia errada sobre isso. E lógico, tem as pessoas que se baseiam na Bíblia e a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará. Ele já veio uma vez, no qual ele veio trazer libertação da morte pelo pecado, aquele pecado que aconteceu lá no Jardim de Éden, né? E influencia toda a humanidade. Então, Jesus veio como Filho de Deus, o próprio Deus desceu na terra, se fez servo, se tornou de carne e osso, né? Passou por tudo que ele teve que passar para nos libertar da morte eterna. Então, esta foi a primeira vinda de Jesus Cristo, uma passagem que mostra como ele veio foi quando ele entrou em Jerusalém, quando ele montou num burrinho e entrou em Jerusalém, onde muitas pessoas, né, jogavam ramos em cima dele e cantavam Hosana, Hosana, Hosana. Ou seja, Jesus Cristo, né, quando ele entra em Jerusalém, sentada num burrinho, o que ele estava falando ali, qual era o sentido espiritual disso. Essa passagem está nos evangelhos. Qual era o sentido espiritual dessa passagem? Que Jesus Cristo, ele não tinha vindo para trazer guerra, para trazer julgamento. Jesus Cristo tinha vindo em paz para trazer salvação para as pessoas. Este é o sentido espiritual. Por isso que ele estava montado num burrinho. Porque naquela época, né, dos impérios, né, de uma época de muitas guerras, quando uma pessoa sentava num burrinho, quando um rei sentava num burrinho e ia até uma outra cidade, até um outro rei, era símbolo de paz. Quando se ele estivesse sentado num cavalo, o sentido poderia ser interpretado diferente, poderia ser interpretado como guerra. Mas Jesus, quando voltar, ele voltará em seu cavalo, ele voltará com o objetivo do que nós já veremos daqui a pouco. Qual que é o propósito desse livro, né? Esse propósito dessas duas cartas é trazer conforto para a igreja, e o conforto para a igreja vem em relação à segunda vinda de Cristo e também sobre a instrução sobre esta segunda vinda que está muito claro ali no capítulo 4, tá bom? Então é muito importante que você saiba que
queime em teu coração que Jesus Cristo voltará, e quando ele voltar, algumas coisas serão estabelecidas. A mensagem desse livro, né, o que traz, né, essas duas cartas, ao final de cada capítulo tem sempre uma referência sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, e que essas cartas também são até de certo ponto complexas de se entender um pouco, porque tiveram muitas interpretações e existem muitas interpretações erradas sobre estes acontecimentos, sobre este acontecimento que é a volta de Cristo. Vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que fixam uma data de quando Jesus Cristo voltar, do dia do Senhor. A própria Bíblia diz que o único que sabe quando que Jesus Cristo voltará é o próprio Deus. Nenhuma pessoa sabe. Então, por mais que as coisas estejam acontecendo nos dias de hoje, sejam coisas complexas, coisas difíceis de se entender, não crave uma data. Assim como nos evangelhos, assim como propriamente foi dito pelos apóstolos que Jesus Cristo está voltando, nós entendemos da mesma forma que ele está voltando. Mas quando? Não sabemos. E o que nós sabemos e o que nós temos que fazer é nos preparar para a sua volta. E o melhor exemplo disso, de como se preparar para a volta de Jesus Cristo, é se comportando como a noiva dele. Então vamos pensar num casamento tradicional da família brasileira, né? Os casamentos tradicionais, quando a mulher vai se casar, né, com o seu futuro esposo, ela se prepara, ela se veste de branco, ela dá aquela, né, aquela maquiada, muitas, né, fazem aquela dieta, arrumam o cabelo, ficam lindas para casar com o noivo. O mesmo papel da igreja, mas só que no sentido espiritual, o que é santidade. Santidade é a palavra-chave que representa a noiva se preparando para o casamento com o noivo, e este noivo é Jesus Cristo. Por isso que nós temos falado muito sobre santidade, sobre nos arrependermos do nosso pecado, porque é isso que nós temos que fazer até a volta de Jesus Cristo. Existem outras parábolas nos evangelhos que explicam um pouco mais sobre isso, que o noivo vem, ninguém sabe, e o noivo vem para pegar aquelas pessoas que estão preparadas. Então, se você estiver nesse processo, se a tua preocupação é: eu preciso me santificar, eu preciso me arrepender, eu preciso colocar a minha vida conforme está ensinado e escrito na Bíblia, você está no caminho certo. Agora, se você não está preocupado com isso, está vivendo uma vida desregrada aos olhos da Bíblia, se preocupe, porque quando Jesus Cristo voltar, talvez você não fará parte, e aqui eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou passando uma mensagem ampla, porque se algum dia alguma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor assistir este vídeo, em nome de Jesus, essa mensagem vai tocar no coração dela e ela vai querer aprumar os seus caminhos conforme a Bíblia, para esperar a volta de Jesus Cristo. E é uma mensagem que também essas cartas trazem, é que muitas pessoas abandonaram tudo, abandonaram as suas vidas para esperar a segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, elas tinham um propósito de vida, elas tinham um compromisso, elas tinham seus afazeres, mas elas abandonaram tudo simplesmente para esperar a volta dele. E aqui no sentido mais radical, e estas cartas ensinam que não tem que ser radical também para esperar a volta de Jesus Cristo. E aqui, nesse slide, eu pontuei algumas coisas importantes para formar o nosso entendimento, para formar o entendimento. Eu não quero que aqui seja uma carga muito pesada de ensino, mas pelo menos o contexto genérico, o contexto geral, para nos dar clareza sobre o tema. O que acontece com os santos que morrem antes de Jesus voltar? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Jesus Cristo ainda não voltou, uma pessoa faleceu, uma pessoa, ela tinha sido batizada, ela frequentava a igreja, ela era de Jesus Cristo. O que acontece com essas pessoas? A 1 Tessalonicenses
4, de 16 a 18, ensina isso, explica isso, que elas participarão da segunda vinda, então elas estarão neste contexto de salvação. Um pouco mais, né, sobre o retorno iminente de Cristo e sobre as nossas responsabilidades diárias. Então, um pouco do que eu acabei de falar. Muitas pessoas abandonaram suas famílias, abandonaram seus afazeres, abandonaram tudo simplesmente para ficar esperando a segunda vinda de Cristo. E esta carta ensina que não precisa ser assim. Né? Não precisa abandonar a família, não precisa abandonar emprego, não precisa abandonar os afazeres. Lógico, se tudo isso estiver num contexto de santidade à luz da Bíblia, né? Aqui eu estou pegando uma família, né? Um exemplo de uma família, pai, mãe, filhos, né? Todos são de Deus, todos são batizados, todos têm o seu trabalho, o trabalho correto aos olhos de Deus, né? A mensagem é para essas pessoas. Não abandonem o modo tradicional de viver, mas em comunhão, em família, né? Vão buscando cada vez mais a presença de Deus, cada vez mais serem santos aos olhos de Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo voltar, sim, ele levará com ele para a eternidade essa família. Agora, se você está no oposto, né? Essa mensagem não pode ser um conforto para a tua vida. Se você está vivendo uma vida, você que tem uma família, está vivendo uma vida desregrada, uma vida com mentira, uma vida de adultério, uma vida de bebedices, né? Uma vida longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja. Essa mensagem não é para essas pessoas que estão inseridas nesse contexto. A mensagem desta carta é: arrume sua vida, né, aos olhos da luz, aos olhos da Bíblia, porque Jesus Cristo está voltando. E como será um pouco do que eu já falei, a segunda volta de Jesus Cristo. Ela terá julgamento. Na verdade, ela terá duas realidades. Então, a volta de Jesus Cristo, né, é o Apocalipse, né? A televisão fala do Apocalipse como se fosse algo terrível, destruição. Sim, porque será o julgamento de Jesus Cristo, uma destruição eterna para aquelas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. E aqui eu falo em todos os aspectos. Aquelas pessoas que não entregaram sua vida para Cristo e até mesmo para aquelas pessoas que entregaram sua vida para Cristo e, por causa disso, acham que não precisam mais viver em santidade conforme a Bíblia diz e ensina. Então, para essas pessoas terá julgamento. Mas para outras pessoas que estão buscando cada vez mais conhecer a Jesus, frequentam a igreja, buscam viver uma vida de santidade, de serem renovados pelo Espírito Santo, de glória em glória, todos os dias, têm se esforçado nos caminhos do Senhor, têm orado, têm jejuado, para essas pessoas será o casamento entre o noivo, que é Jesus Cristo, e a noiva, que é a igreja dele, para desfrutarem da eternidade. Então, a volta de Jesus Cristo, diferente da primeira vinda, que na primeira vinda ele veio morrer por mim e por você, para que a gente tivesse a opção de ir para a eternidade, quando ele venceu a morte, quando ele venceu as obras de Satanás. Essa segunda vinda é diferente, é para colocar um basta em tudo isso que está acontecendo, onde alguns vão para a eternidade e outros, infelizmente, vão para o inferno. O meu desejo, o seu desejo deve ser que todos sejam salvos, mas infelizmente a própria Bíblia diz isso não vai acontecer. E por que não vai acontecer? Não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, não é culpa do Espírito Santo, não. Foram as decisões individuais dessas pessoas de não aceitarem receber a palavra de Deus. E o meu coração, ele tem que se alegrar, porque eu e você seremos salvos. Eu e você que estamos levando uma vida santa diariamente, e o nosso coração também tem que se entristecer, porque muitas pessoas não serão salvas. Por isso é muito importante darmos liberdade para o Espírito Santo de Deus usar a minha vida, usar a sua vida, para que as pessoas recebam a palavra de Deus através de nossas vidas, e para que a gente vá para a eternidade e para que elas aceitem Jesus como o Senhor de suas vidas. E então Cristo voltará de duas maneiras: como o noivo ao encontro da sua noiva, e para destruir o ímpio que desobedeceu a palavra. Então é isso, pessoal. É duro, é complexo, é difícil, mas é a Bíblia, e nós temos que
ter convicção do que está escrito na Bíblia. Não podemos ter convicção simplesmente que Jesus abençoa. Não é só nisso. Não podemos simplesmente ter convicção que Jesus transforma, que Jesus abre porta de emprego, que ele cura o enfermo, ele faz tudo isso. Mas o contexto da Bíblia é muito maior do que simplesmente isso. O contexto da Bíblia, que muitas pessoas ainda não pararam para entender, qual que é a história da Bíblia? Que os pecadores em Cristo serão salvos, aquelas pessoas que foram batizadas, que entregaram sua vida para Cristo, que não praticam mais as obras de destruição, que são as obras do pecado, como eu já falei um pouquinho aqui, e que um rei governará na eternidade. Um rei governará na eternidade, que é quem? Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia é um livro, uma carta de amor para os filhos de Deus, salvação para os oprimidos. E também ela diz que haverá um rei que governará na eternidade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, quando eu tenho essa perspectiva, eu saio simplesmente do prisma que tudo é eu, tudo é para mim. Não, é maior que isso. É o governo de Jesus Cristo para a eternidade. Quando ele realmente destruirá Satanás e Satanás será lançado no fogo do inferno, no fogo com enxofre, que ele ficará lá toda a eternidade, será a vitória de Jesus Cristo, ele já venceu a morte, Satanás já sabe que ele será destruído, tudo isso está predestinado. Agora nós temos que participar disso. Temos que estar firmes no Senhor para participarmos da glória e da eternidade. Amém? E aqui eu queria compartilhar 2 versículos para darmos base bíblica de um pouco que nós estamos falando. O primeiro contexto aqui é sobre a segunda volta de Cristo, que nós vemos em 1 Tessalonicenses 4, e eu vou ler com vocês. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro deles antes daqueles que já morreram. Vamos parar aqui. O que ele está explicando é, eu e você, estamos vivos, estamos no Senhor. Se Jesus Cristo volta hoje, quem primeiro irá ao encontro dele será os que já foram mortos e aqueles que praticavam da mesma fé que nós. E depois será nós que iremos ao encontro. Pessoal, tem muito aqui complexidade no ensino, do momento, do local que as pessoas estão. Eu não vou entrar neste nível de detalhe nessa aula, porque essa é uma aula básica. Tem outras aulas que quem tiver o interesse, eu posso compartilhar links de vídeo dos pastores professores do nosso ministério, tá bom? Continuando depois do ponto. Pois o Senhor mesmo descerá do céu como um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Então, haverá descida física, visual de Jesus Cristo. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois, com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Eu gosto muito dessa última frase aqui. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Veja que a palavra da volta de Jesus Cristo, ela tem que ser um ânimo, ela tem que ser um refrigério para o coração daquelas pessoas que estão perseverando na Santíssima Fé. Se você está perseverando na Santíssima Fé, esta tem que ser uma palavra de conforto, que é: o teu resgatador virá, o noivo virá, o teu Salvador virá. Você que está levando uma vida sofrida, mas está perseverando no caminho santo do Senhor, entenda isso. Receba isso com ânimo. Isto é um acalanto para o teu coração, porque o teu Redentor vive e ele voltará para te salvar. Amém? Outra coisa importante para eu estar compartilhando com vocês, aqui é o último longo versículo que nós estaremos lendo, e principalmente, e é muito importante, né? E aqui é uma lista, basicamente, de como nós devemos ser como a igreja. Como nós devemos ser como igreja nestes últimos dias, antes da volta de Jesus. E é um ponto de atenção. Uns aos outros se encorajando para atravessarmos tempos difíceis. Então, meu papel como filho de Deus,
O teu papel como filho de Deus, é encorajar as outras pessoas. Veja só que interessante. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira vinda dele aqui. Em vez de derramar sua ira sobre nós. Ou seja, Deus poderia ter encerrado o mundo, o planeta, refeito tudo e recomeçado tudo. Não. Ele preferiu enviar o seu Filho ao invés de derramar ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Então, a tua palavra, o meu papel, o teu papel é animar e edificar. Animar é compartilhar a palavra de Deus, que vai trazer alegria, que vai trazer ânimo para os cansados. E edificar vai muito além do que simplesmente passar a mão na cabeça de alguém. Edificar, aqui o contexto da Bíblia é nós seremos, falaremos coisas que edificam, e para edificar muitos pecados terão que ser confessados, muitas práticas de pecado terão que serem abandonadas para que uma pessoa seja edificada. Por isso que a Bíblia ela precisa ser ensinada em toda a perspectiva, na perspectiva da bênção e na perspectiva da correção. Amém? Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientação. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advertam os indisciplinados. Um pouco do que eu já falei. Tem que ter advertência com os indisciplinados. E isso, na ótica de Deus, é amor. Tá bom? Encorajem os desanimados. Ajudem os fracos. Sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres. Nunca deixe de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantêm-se afastados de toda forma de mal. Amém. Uau, que profundo. Eu aconselho que você depois leia novamente isso, estude esta passagem, porque é uma receita de bolo espiritual de como nós devemos nos portar. Fala para nós animarmos outras pessoas, fala para nós orarmos, fala para nós buscarmos o Espírito Santo, fala para nós buscarmos respeitarmos as profecias, fala para nós honrarmos e respeitarmos os pastores que têm cuidado de nossas vidas, fala para nós cuidarmos também dos indisciplinados. Aqui irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Tem uma forma correta de fazer isso, amém? Uma forma correta, guiado pelo Espírito Santo, sejam pacientes com todos. Nós, com qual o papel da igreja? Né? Quem está inserido na igreja, né? Ame o próximo, ame um ao outro como Jesus nos amou. Então é uma carta de incentivo, é uma carta preparatória para nós estarmos como uma noiva perfeita à espera e à volta de Jesus Cristo. Amém? Eu, Luiz, particularmente, acredito que Jesus Cristo voltará antes de eu morrer, mas esta é a minha opinião exclusiva e você, né? Talvez, não sei se você tem uma opinião formada sobre isso ou não, mas tenha em mente que ele voltará. Data, quando? Nós não sabemos. Então, como eu me coloco nessa situação? Eu vou fazer a minha parte. Eu vou incentivar a minha família para fazer a sua parte de orar, ler a Bíblia, estudar, buscar a Deus, se arrepender, arrumar. Todos nós precisamos arrumar diversas coisas no dia a dia que nós temos praticado e que não agradam a Deus. Muitas mentiras, muitas coisas escondidas, muitas pessoas
infelizmente, tem caído em vícios, tanto vícios de comida, vícios de bebida, vícios de pornografia, tantas coisas têm roubado a atenção dos filhos de Deus. Portanto, eu creio, uma palavra que tem ministrado muito no meu coração é que nós temos que arrumar a casa. E arrumar a casa é arrumar as nossas vidas. Nós temos que nos preparar, nós temos que ser uma noiva linda que Jesus Cristo voltará para buscá-la. Então eu te encorajo muito a você perseverar na leitura da Bíblia, perseverar em oração, perseverar em comunhão com os irmãos da igreja, você perseverar no jejum, porque tudo isso fará com que o Espírito Santo ministre o teu coração. Saiba que o desejo de Deus, saiba que a graça salvadora de Deus se manifestou para toda a humanidade. Toda a humanidade pode ser salva se elas entregarem a vida dela para Jesus Cristo e seguirem os mandamentos de Jesus Cristo. Porque se com a boca nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, e se nós cremos em nosso coração que Ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Mas uma coisa importante, se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, é muito mais do que falar, é colocar em prática, é entender que nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E se nós estamos debaixo do senhorio, nós temos que nos submeter a Ele. E a submissão a Ele é obedecer os mandamentos dele, andar nas obras de justiça. E se nós fizermos isso, sabe o que acontece? Ele, Jesus Cristo, nos delegará as bênçãos. Ele nos delegará unção. Naquela época, na época de Jesus, quando um senhor mandava um servo seu para tomar uma decisão de negócio, por exemplo, o senhor dava delegação, autorização para o seu servo operar, fazer as coisas em seu nome. E é a mesma coisa, Jesus Cristo, ele derrama a bênção, derrama a unção na vida dos seus servos fiéis, daqueles que obedecem à palavra de Deus, que buscam o caminho da santidade, que buscam o caminho da justiça de Deus. E neste caminhar, Deus vai abençoando os seus servos, que sou eu e você que está me assistindo nessa noite. Amém? Que a palavra de hoje, que o ensino de hoje traga alegria no seu coração, traga conforto no seu coração e traga um despertar da importância de fazermos isso que foi ensinado, isso que foi dito nesta passagem, para esperarmos juntos a volta do nosso Senhor. Maranata, Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a tua vida e vamos terminar com uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela aula de hoje. Eu te peço, meu Pai, que tudo que foi ensinado, que foi dito aqui, encontre morada no teu coração. Tudo que foi dito conforme a tua palavra, meu Pai. Se alguma coisa não está conforme a tua palavra, que seja apagado da mente de todos. Eu te peço, Pai, que seja uma noite de reânimo, uma noite de um novo vigor na vida das pessoas que estão me assistindo. Que o Senhor derrame paz, amor, entendimento, meu Pai, da tua palavra e uma vontade de nos prepararmos cada vez mais para a volta de Jesus Cristo. É em teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e até a próxima terça-feira. Mantenha-se firme porque já já encerraremos este gostoso estudo. Fique com Deus.